bendita e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Com muita alegria, mais uma vez aqui chegamos para compartilhar com você mais um programa Manancial que a partir de agora já está no ar. Quero convidá-lo para fazermos a leitura da Palavra Eterna de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 11 e o verso 1 e 2. Versos 1 e 2 diz assim a Palavra de Deus: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esta palavra foi palavra escrita, foi dita pelo grande rei de Israel, Salomão, filho de Davi, também conhecido como o pregador. É o autor deste livro e ele fala algumas verdades espirituais, algumas verdades concernente à nossa conduta diária, o que deve pautar ou em que deve a nossa vida diária estar pautada, o que deve balizar, conduzir, quais os valores que devem conduzir a nossa vida, conduzir o nosso dia a dia nas suas muitas e mais variadas maneiras de ação, de agir. Salomão, que foi conhecido como o homem mais rico sobre a terra, o homem que pediu a Deus sabedoria para administrar a nação de Israel, para governar com entendimento aquele que era o povo escolhido e eleito por Deus. Não é? Todos nós conhecemos a história de Salomão. Ele então teve a oportunidade de pedir o que ele desejasse para Deus. Deus disse para ele: pode pedir o que você desejar. E ele então, naquela sua experiência extraordinária de sonho, ele pede sabedoria a Deus. E aí Deus diz o seguinte: por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu seus inimigos? Por que você não pediu isso, aquilo? Mas sabedoria, eu te darei sabedoria conforme você deseja, mas também te darei fama, riqueza, te darei honra. E assim aconteceu. Deus deu a Salomão sabedoria, que assim, a história de Salomão é muito conhecida no meio cristão. Salomão foi o rei que, num dado momento do seu reinado, do seu governo, uma mulher, ela oferece o seu filho a outra mulher quando esta desejava tirar a sua vida, a vida do seu filho. Naquele impasse em que estavam as duas ali, discutindo quem seria a mãe verdadeira, então Salomão, ele dá aquela ordem: pode tirar a vida do menino. A mãe verdadeira, então, ela se recusa a insistir pela permanência do menino com ela e ela então diz: pode deixar com a outra. E aí Salomão então, manifestando grande sabedoria da parte de Deus, ou a sabedoria recebida de Deus, ele percebe então qual destas duas mães estavam ali realmente com a verdade concernente a quem era o seu filho verdadeiramente. É um exemplo apenas, estou aqui apenas dando um exemplo da manifestação da sabedoria de Salomão. Obviamente não é este o caminho que vamos trilhar nesta noite. Eu quero falar justamente sobre estas verdades aqui reveladas, faladas, contidas no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, versos 1 e verso 2, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você poderá encontrá-lo. Quando Salomão discorre sobre este tema, Salomão está falando sobre
os valores que devem nortear o nosso coração, a nossa vida no nosso dia a dia, Salomão, no verso 1, ele principia chamando a atenção, instruindo as pessoas que eram seus súditos, as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que haveriam, portanto, de se debruçar diante desta palavra tão sábia, que demonstra tanto entendimento. Ele está dizendo: lança o teu pão sobre as águas. A base para que Salomão pudesse relatar, trazer tal ensinamento, se dava no fato de que, naqueles dias do seu governo, neste contexto e cenário histórico, havia o período das cheias e o rio Nilo que regava a terra, não é? A região onde Salomão estava ali estabelecido com o seu governo, ele, no tempo das chuvas, né? No tempo das cheias, ele transbordava, ele saía do seu leito normal. E aquela região que era ribeirinha ao rio, ou as regiões que eram ribeirinhas ao rio, eram totalmente alagadas. E nesse período de alagamento, obviamente, que perdurava por alguns meses durante o ano, era impossível que fosse ali feita a sementeira, ou se fizesse ali algum tipo de lavoura, se cultivasse algum tipo de plantação. E diante deste acontecimento da natureza, os produtores, os agricultores, aqueles que desempenhavam esta atividade, a agricultura, ficavam impossibilitados de fazer a sementeira, de lançar a semente sobre a terra para, obviamente, terem a sua cultura, terem o seu labor, né, na lavoura. Então, Salomão, homem de sabedoria, homem de Deus, cheio de fé, ele então desafia os agricultores, desafia os trabalhadores da lavoura: lança o teu pão sobre as águas, lance a tua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão estava propondo, baseado obviamente na sua vida de fé, na sua vida de entendimento, Salomão estava propondo que estes homens, por analogia, trilhassem o caminho da fé, ou os caminhos da fé. Obviamente que estas águas, que agora estavam fora do leito normal, por haverem transbordado em algum dado momento do mês, do ano, do tempo, haveriam de recuar para o leito normal, as águas haveriam de baixar. E quando estas águas baixassem, a terra estaria então apta, fértil, própria para então que ali a semente pudesse germinar plenamente e em todo o tempo que ela fosse lançada. Aquela terra estaria então oportuna, própria, preparada para que então pudesse dar condições assim para que as sementes fossem germinadas, pudessem crescer, desenvolver. Quando então Salomão libera esta palavra para os seus ouvintes, ele está exatamente trazendo esta orientação. Vocês não podem ficar olhando para o tempo, vocês não podem estar impedidos de avançar, neutralizados na efetivação da missão de vocês, do trabalho de vocês, em função de uma cheia, em função de um transbordar de águas do rio. Vocês não podem ser barrados por isso não pode obstacular o trabalho de vocês, a desenvoltura do ofício
de agricultores de vocês. Vocês devem superar isso. E de que maneira vocês haverão de superar? Crendo, exercendo esta graça extraordinária, este dom extraordinário da fé, que remove montanhas, da fé que abre portas onde não há portas, da fé que traz o impossível tornar-se possível, aquilo que não existe ou aquilo que inexiste venha a ter existência em função de uma postura, de uma conduta de fé da parte daquele que se aproxima de Deus, da parte daquele que crê nas promessas de Deus. Salomão, em todo o tempo, ele viveu esta verdade, viveu esta realidade sobrenatural na sua vida, concernente, obviamente, a administração do seu reinado, conforme o governo que ele recebeu, assumiu da parte de Deus, liderar a nação de Israel. Em todo o tempo, Salomão cria piamente na soberana vontade de Deus, no agir de Deus, na soberana direção de Deus para a sua vida. Tanto é que em seu relacionamento diário, permanente com Deus, o que a gente vê marcante no seu governo é justamente a ação de Deus, o cuidado de Deus. Período em que Israel alcançou o maior território geográfico, maior força, maior condição de glória, de ostentação, de grandeza, melhor dizendo, foi o período em que Salomão reinou em Israel. E é nesta direção que Salomão está aqui, então, liberando a sua palavra aos seus súditos, aos seus soldados, aos seus contemporâneos, aos seus patrícios e, por consequência, a cada um de nós, nos nossos dias, todos aqueles que têm apego à palavra, que têm contato, que têm este cuidado, este desejo, este hábito, bendito hábito de ler a palavra e na palavra meditar, estabelecendo-a como direcionador para a sua vida, como um manual que traz orientação. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Porque depois de muitos dias o acharás. Então, o que fica aqui subentendido nas palavras de Salomão é que no exercício da fé, aquilo que aparentemente poderia não gerar nenhuma expectativa, vai lançar as sementes sobre as águas, vai lançar o pão sobre as águas, numa dinâmica natural de entendimento. A semente, o pão vai se perder. Aquilo que no entendimento natural vai se estragar, vai se esvair, nas palavras de Salomão, conforme caminhos da fé, por ele propostos, ele está a dizer: depois de muitos dias você vai encontrar este pão, depois de muitos dias você vai obter uma colheita extraordinária e preciosa, colheita para a sua vida. Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação.